E é quase o fecho nesta edição do programa da manhã de sexta-feira. Na edição do Chá das 5 vamos estar à conversa com o Miguel Correia por conta do Zine City. É o Festival de Fanzines e Publicações Independentes, estreia hoje na Feira do Livro em Aveiro. Para conversar então com o Miguel Correia a partir das 5:30 da tarde, em direto no Hotel das Salinas, em mais uma edição do Chá das 5. Agora, 21 minutos para as 11, liberdade de expressão. Já cá os temos, politicamente incorretos. André Francisco, bom dia. Bom dia, Maria João. Bom dia, Maria João. À vontade, rapazes, o microfone é todo vosso. Bom trabalho. Obrigado mais uma vez, mais uma semana por nos abrir o microfone. E vamos começar já a falar nos pontos prévios. Não poderia deixar de ser trazermos pontos prévios desportivos, não é? Vamos falar aqui da final da Liga Europa, que teve frente a frente o Eintracht Frankfurt e o Rangers, que se encontraram então na passada quarta-feira para decidir então o vencedor desta competição. A vitória não se decidiu no tempo regulamentar, nem no prolongamento. Foi então decidido nas grandes penalidades para o lado do Eintracht Frankfurt, onde joga também o português Gonçalo Paciência. Portanto, aqui a dar os parabéns à equipa alemã por ter vencido esta competição. E também dar o destaque já para a próxima semana, onde se vai jogar a primeira final da Conference League, aquela nova competição que não se percebe o porquê da existência dela. Joga-se então na próxima quarta-feira, e também para a final da Champions, essa sim, uma final em grande, que vai acontecer então deste sábado a 8. Uma coisa também, antes de passar a palavra ao Francisco, destacar também a nível nacional, para uma notícia que nós chegámos a trazer na semana passada, por razões, não sei porquê, que foi a subida do Beira-Mar ao Campeonato de Portugal. O clube aveirense então sagrou-se campeão da divisão de elite de Aveiro e garantiu assim a subida a 4 jornadas do fim desta competição. Portanto, aqui dar os parabéns à equipa também do Beira-Mar por ter garantido esta subida e estar então mais próxima da Primeira Liga, que é isso que nós queremos, que é para podermos ir ver os jogos da Primeira Liga mais perto de casa, principalmente eu, visto agora que o Tondela desceu. Assim, infelizmente tivemos isso, o Tondela desceu de divisão, com muita pena minha, porque a única equipa que eu queria que se disse de divisão este ano desceu mesmo, que é o Bessado, Boa Viagem. Há outra que para o ano vai lá, peço desculpa amigos algarvios, mas espero que para o ano também faça o sentido, a viagem inversa. Dar os parabéns também à equipa do Eintracht Frankfurt pela vitória na Europa League. Em relação à Conference League, aquela competição que ninguém sabe bem também quando é que joga, ou jogam à terça, à quarta, à quinta, ninguém sabe muito bem quando é que aquilo acontece. E claro, a final das Champions, que aguardamos com muita ansiedade que vai acontecer. Vamos ver se o Real Madrid continua ainda com as suas 7 vidas, que já começa a ser demais a sorte que a equipa do Real Madrid tem tido nesta edição da Liga dos Campeões, é por demais. Daí que relação ao Sport com o Beira-Mar, dar os parabéns, esperemos que seja o início ou o continuar de uma reestruturação do Beira-Mar, que volta aos símbolos de glória. É um histórico do futebol português, numa altura em que vimos tantos históricos do futebol português e maus lençóis, a Académica de Coimbra. Pode ser que o Beira-Mar faça o caminho inverso da Académica. Sim, esperemos seguir o exemplo do Estrela da Amadora, por exemplo, que tem tido um crescimento absolutamente extraordinário ao longo dos últimos anos, ou um reaparecimento extraordinário absolutamente ao longo dos últimos anos, e esperemos que aconteça esse sentido. Falando aqui também coisas positivas, vamos falar de uma coisa que não acontecia há 29 anos, pelo menos para os lados da equipa de Sport Lisboa e Benfica. A equipa de handball feminino de Sport Lisboa e Benfica sagrou-se campeã nacional 29 anos depois de vencer o Juventude de Lis na 23ª jornada da Liga Portuguesa de Handball no feminino. Ainda faltam disputar algumas jornadas, só que matematicamente a equipa já garantiu o título de campeã nacional. Parabéns às atletas. É 29 anos depois, porque há uma interrupção muito grande na modalidade. Quando o Benfica teve problemas financeiros, decidiu interromper a modalidade, voltou ali durante um ano, depois não acabou por desistir outra vez da modalidade e só voltou em 2018, 2019, começando na segunda divisão, regressando já, entretanto, à primeira divisão. O ano passado esteve muito perto, foi um campeonato muito interessante até ao fim, que acabou por ser vencido pelo Madeira Sada. Acabou a equipa do Benfica por juntar assim o 8º título nacional, São Palmeiras,
esperemos que seja agora o reafirmar da modalidade no Benfica. E agora em coisas negativas também no desporto, parabéns também às atletas do Benfica que se sagraram campeões nacionais. E agora voltamos à coisa negativa no desporto, ou uma coisa negativa, uma coisa positiva. Vou começar com a coisa negativa, também tantas coisas positivas seguidas. Não há um único árbitro português no Mundial do Futebol, de 129 profissionais de arbitragem, árbitros profissionais, assistentes e videoárbitros, nenhum português, e a razão para isso é que são péssimos. Que é muita razão disso, ou muito mal, ao contrário daquilo que os senhores de um certo jornal, de um grupo que confina muito, que disseram, um jornal que bate recordes, que disseram... Faz correios pela manhã. Sim. Que meteram aquelas medalhinhas que eles dão e que deram a medalha mais baixa a Colino, responsável da arbitragem, um ex-grande árbitro, dizendo que muitos dos que lá vão são mais competentes que os árbitros portugueses. Provavelmente sim, nisto aqui dou razão. Provavelmente o senhor que trata do relvado tem menos competência para arbitrar que os árbitros portugueses, e mesmo assim devido bastante a dessa competência. Talvez o senhor que trata dos pequenos almoços da seleção da Alemanha, e mesmo assim não sei se é uma comparação assim tão diferente de uma das outras. Mas a verdade é que isto tem que ser repensado, a arbitragem em Portugal a vários níveis. Aquilo que nós já temos falado, o problema do futebol português não está só nas direções dos clubes, a forma como se vê o futebol dos adeptos, e também na fraquíssima capacidade que nós temos para pôr árbitros. Basta vermos aquela experiência nas competições europeias que os árbitros portugueses como maravilhosamente bem conseguimos ter duas equipas de dois países diferentes a discutirem que o árbitro era mau. Que é uma coisa extraordinária de se acontecer, que normalmente é só uma que é prejudicada, conseguiram as duas ficar indignadas, até que ganhou, que é uma coisa absolutamente inacreditável. E também dar o destaque a outra coisa, esta aqui bem mais positiva, vão estar pela primeira vez mulheres árbitras principais no Mundial de Futebol, e 3 árbitras assistentes. As 3 árbitras assistentes são a brasileira Neuza Beck, a mexicana Karen Diaz Medina e a norte-americana Catherine Nesbitt. Em relação a árbitras principais, a ruandesa Salima Mukasanga, esperemos que seja assim que se pronuncia o nome, a japonesa Yoshini Yasumashita, também estou aqui a tentar fazer o meu melhor esforço para tentar pronunciar caminhos apertados. Exatamente, estou a pronunciar o meu nome. E a francesa Stéphanie Frappart. Em relação a estas árbitras, a única árbitra que eu conheço de ver arbitrar é a francesa Stéphanie Frappart. Ela também já apitou outros jogos, acho que chegou a apitar a final da Supertaça Europeia. E acho que já chegou a apitar um jogo de outra competição europeia, tenho pelo menos essa ideia, mas é uma árbitra que eu também costumo ver de vez em quando nos jogos da Liga dos Campeões Femininos, uma árbitra de uma grande competência, e que qualquer uma destas 3 árbitras num dia péssimo é melhor que qualquer árbitro português no seu melhor dia. Só para termos aqui uma noção de competências. Sim, eu faço minhas as palavras do Francisco relativamente a tudo. Dar os parabéns inicialmente então às atletas do handball feminino do Benfica, dar a estas árbitras por também terem sido chamadas para apitar então os jogos de uma grande competição que é o Mundial, que deve e fica mais bonito acontecer sim de 4 em 4 anos. Então, vamos acabar com esta discussão. E também aproveito e dou os parabéns aos árbitros portugueses, exatamente porque continuam a ser consistentes relativamente ao seu trabalho, portanto é incrível. E também, desculpa André, de preferência, começar a ir jogar-se no Mundial em países que respeitem um bocadinho mais os direitos humanos. Sim. Não é muito difícil. Visto que nós a seguir vamos falar de um tema, e posso já passar para ele, que fala exatamente sobre direitos humanos, mas sim, se calhar passar a escolher países que o respeitem. E vamos então já passar hoje, se calhar, um programa sobre futebol, mas é assim que acontece em muitas semanas. O que se passou foi esta semana a Liga Francesa decidiu mostrar-se ao lado da comunidade LGBTQ, como aconteceu no ano passado, acho que é 17 de maio, ao jogar então com as cores do arco-íris nas camisolas, mas houve um jogador que, alegadamente por essa razão, não marcou presença no jogo da última jornada. Idrissa Gaia, não sei se estou a dizer o nome corretamente, agora sou eu que me estou a meter em caminhos apertados, é o jogador que foi visado então nesta situação. O senegalês, segundo o treinador do Paris Saint-Germain, não jogou o último jogo devido a motivos pessoais, mas depois acaba por ser a especulação desta notícia relativamente a ele não querer recusar-se exatamente por ser o arco-íris das cores LGBT, então está a causar esta polémica toda.
até ao momento, pelo menos eu não consegui encontrar nada que o clube nem o jogador se tenham pronunciado relativamente a isto. O único foi mesmo o treinador, que lá está, como eu disse há pouco, referiu que tinha sido por motivos pessoais, que ele não tinha jogado. Mas mesmo que o jogador a recusar-se a jogar, a usar uma camisola num jogo, a verdade é que ele está no seu direito. É punível de castigo por parte do clube? É, mas está no seu direito de recusar-se a jogar. E a verdade é que individualmente nós também estamos no nosso direito de apoiar aquilo que nós queremos apoiar. Por exemplo, eu e o Francisco temos, ou apoiamos diversas coisas, umas coisas iguais, outras coisas diferentes, mas individualmente eu não tenho, por exemplo, de apoiar o mesmo que o Francisco só porque sim. Eu apoio porque tenho exatamente as minhas convicções e as minhas direções para apoiar determinada coisa. E tal como o jogador está no seu direito de apoiar, nós não estamos aqui a viver numa utopia em que todos temos de seguir, por exemplo, como se costuma dizer, a carneirada, né? Seguir o rebanho, todos atrás do mesmo. Não, nós somos pessoas individuais, temos as nossas convicções e vimos de países diferentes, com religiões diferentes, apesar da Federação Francesa dizer que a religião não deveria afetar no desporto, mas tendo em conta estas situações, se calhar até deveria, mas não, infelizmente nós não vivemos numa, portanto todos temos as nossas diferenças de opinião. E lá está, a decisão do jogador senegalês apoiar ou não apoiar, independentemente da causa que é, não deveria também magoar ninguém, mas hoje, lá está, parece que qualquer coisinha faz dói estas pessoas. Só para esclarecer que no Senegal, onde este jogador é original, é nacional, a homossexualidade é legal e punível com uma pena de prisão que pode ir até aos 5 anos, e eu até acredito que pode ser por esta a razão a ser verdade, lá está, que levaram então o jogador a não querer jogar ou apoiar esta causa. Pode ter chegado algum entendimento com o clube, não sei se o jogador e o clube chegaram a conversar internamente relativamente a este caso para que o jogador não jogasse, mas a verdade é que caso tenha havido um acordo, eu penso que o clube e os jogadores são livres exatamente para isso mesmo, relativamente a esta causa. Mas lá está, tudo isto a ser verdade como é óbvio. Agora, relativamente a ele não querer jogar só porque não, aí, caso isso tenha acontecido, acho que sim, que deve haver um castigo para o jogador ou deve pagar alguma multa, ou deve ficar sem jogar, independentemente de ser um ou dois jogadores, eu percebo que se fossem todos os jogadores, a causa teria mais impacto relativamente aos jogadores mais jovens, às pessoas também de fora do futebol mais jovens, mas a verdade é que nós também não podemos deixar escapar o lado da religião, o lado das causas que nós defendemos, que nós seguimos, porque se isto no país deste jogador é punível com pena de prisão, então acaba por se perceber o porquê do jogador, dele e de outros jogadores senegaleses que acabaram por apoiar este jogador, não queiram apoiar publicamente estas causas. Eu espero sinceramente que o jogador apoie no privado e junto dos seus colegas de equipa e presidência, mas a público eu percebo o receio dele ter medo, e quem tem de mudar não é só o jogador, é exatamente o país de origem dele, e portanto aqui fica obviamente uma mancha negra um bocado no futebol, mas eu percebo as causas para o jogador não ter apoiado, como é óbvio. Sim, eu concordo em parte com aquilo que o André disse. Isto aqui nesta semana ainda teve maior comoção porque houve um jogador do Blackpool da segunda divisão inglesa, o Blackpool um histórico inglês, mas que neste momento está na segunda divisão inglesa, o Jake Daniels, eu sei o nome, lamento, é o nome do jovem, não tem culpa, um jovem jogador de 17 anos que assumiu a sua homossexualidade, jogou isto, tornou-se profissional pela primeira vez este ano e assumiu a homossexualidade, é um dos primeiros jogadores a assumir tão jovem e ainda com a carreira toda pela frente, teve um impacto muito grande na Inglaterra. Aliás, o próprio Príncipe William, um dos supostos herdeiros do trono de Inglaterra, apoiou publicamente, assim como outros jogadores, mas a verdade é que com tudo o que se percebe e pode-se entender, e a parte lógico que o jogador, ainda por cima, eu acho que ele representa inclusive a seleção do país dele, do Senegal, é um pouco complicado, até porque pode ter a família, podemos ter repercussões, sabemos muito bem como é que isto fazemos tratar esse tipo de coisas.
Poderia ter ouvido, devia ter havido algum tipo de explicação, tanto por parte do clube como por parte do jogador, principalmente por parte do clube, para defender o jogador, para explicar porque é que aquilo aconteceu, porque fica um bocadinho esquisito a forma como o treinador defendeu o jogador ali, mais ou menos, deixou ali no ar, também não foi lá muito, muito feliz, mas a verdade é que a verdade é que é um caso sério, um caso que deve ser, que deve ser questionado. O facto de ele não ter jogado é muito simples, não há aqui nenhum tipo de teoria da conspiração por trás. É que se o clube apresenta o equipamento para aquele jogo, o equipamento tem que ser aprovado pela Federação, por tudo, ou seja, o clube apresenta o equipamento para aquele jogo, todos os jogadores têm que usar aquele equipamento. O único que pode usar o equipamento diferente é o guarda-redes, por razões óbvias, regras de futebol, porque o resto dos outros têm que usar o equipamento todo igual. Se eu não pode usar aquele equipamento, não joga, é fácil. Ou seja, não há aqui nenhuma teoria da conspiração, é a regra básica do futebol que eu não pode mesmo jogar. Mas a verdade é que tem que haver, ainda por cima, o futebol que tem tanta importância social, quer queiramos, quer não, o futebol tem uma grande importância social, um grande impacto social, os jogadores devem sim ter uma sensibilidade em relação a estes temas, têm uma responsabilidade maior em relação a diversos temas do que outros pontos da sociedade. É normal, é a vida, foi a profissão que escolheram e têm que arcar com essas consequências, mas a verdade é que... Deixa-me só dizer uma coisa, Francisco, desculpa Roberto, é só dizer que o facto de não apoiar não significa que seja logo homofóbico. Sim, lá está. Há essa justificação. Ele pode não ter querido, porque ao se associar a sua imagem à luta LGBTQIA+, poderia causar algum problema no país de origem. Isso é uma justificação razoável, plenamente razoável. É a tal discussão de quem é que é melhor, quem luta para a ditadura na rua ou quem mata a ditadura por dentro. É uma questão eterna que podemos estar sempre a discutir e nunca mais sairemos do mesmo. Mas a verdade é que o futebol tem um problema, o futebol no masculino tem um problema muito sério de homofobia dentro do futebol. E é importante também se discutir isto. Não estou a dizer que é um caso, mas é importante discutirmos isto. Há pouco tempo, o Patrice Evra, ex-jogador francês, um histórico do Manchester United, falou disso no West Ham, que havia este preconceito dentro do próprio clube, dentro da própria equipa, dos próprios jogadores. E temos que pensar isto, porque olhamos para o lado para o futebol feminino e vemos que as duas maiores jogadoras, ou as duas maiores representantes do futebol feminino, Megan Rapinoe, a americana, se bem que muitas vezes que ela seja qualitativamente uma das melhores jogadoras, mas isso é uma conversa para outro caso, é assumidamente homossexual. Do outro lado, Marta Silvestre, assim, uma rainha Marta, como é chamada, e bem, a brasileira também é assumidamente homossexual, tem relações, estão noivas e casadas, etc. Mas a verdade é que temos que pensar nisso muito seriamente. E o futebol tem que começar de uma vez por todas a tomar uma postura séria e digna. Em Portugal já sabemos o que é que vai acontecer, não se vai tomar nenhuma medida, que eu sou mais preocupado se o tipo do banquete, se isto é falta ou não, com outras insultos. Mas lá onde se joga futebol verdadeiramente e onde o futebol é levado a sério, tem que se começar a pensar nisso e os castigos têm que acontecer ou não, dependendo dos casos. Os casos têm que ser analisados, também não precisamos de ir todos com forquilhas atrás do homem, temos que analisar os casos caso a caso, porque como diria o outro, cada caso é um caso e cada cabeça a sua sentença, por isso temos que analisar assim. E é tudo para esta semana. Para a semana cá estaremos, de certeza, para fazer mais amigos e de certeza que talvez não vamos ser convidados para alguns sítios para ir ver futebol. Mas com muita pena nossa, temos que abertos a convites, principalmente para camisolas. Também não façam o Mundial lá, por isso. Sim. Até para a semana. Até para a semana.